Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, muito boa noite a vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma polêmica que surgiu no pós-Grande Prêmio de Mônaco, né? Grande Prêmio de Mônaco que inclusive teve algumas alterações de resultados, né? Depois do vídeo que fiz, né? Vamos falar disso mais depois, né? Não é muito o nosso objetivo aqui que não quero muito tentar muito nesse vídeo aqui. O que eu quero falar hoje é sobre um sistema novo na Fórmula 1 que surgiu agora, que é o ADO, né? Que é o ADO, que na pronúncia em inglês é Additional Development and Upgrade Opportunities, né? Criado justamente para ajudar fabricantes que estejam atrás da concorrência, né? Essa mudança, o que é basicamente, né? Basicamente falando, gente, é muito simples, né? É uma ajuda na motorização, né? Não é uma ajuda aerodinâmica, não é nada de coligada ao chassi, né? Nem nada, né? É uma mudança mais coligada justamente para beneficiar aqueles que estão em desvantagem, né? Desvantagem na questão de motorização, né? O problema, gente, é que a gente está falando da Fórmula 1. O problema é que a gente está falando de a gente está falando de uma entidade que, infelizmente, não sabe fazer ajudas, né? Não sabe absolutamente nada assim, quando ela quer fazer as coisas, ela normalmente acaba se auto-manipulando. E aí surgiu, né, uma grande... Acho que tem que ser muito ingênuo ou displicente de qualquer inteligência ver que a Mercedes está dominando a atual categoria. Ela até agora fez todas as poles, né? Ela até agora venceu todas as corridas, né? O Russell venceu uma, o Antonelli venceu 5, tá? Não perguntar, gente, aqui não é muito técnico nem nada, é coisa assim que se você pegar na internet mesmo, você vai ler, você vai entender. E eu não quero muito levar para esse lado técnico, porque o lado técnico, gente, já falei várias vezes aqui que não é meu forte, né? Enfim, desse lado ele faz as medições com base nos dados que eles têm, né? Ou seja, se a equipe está andando lento de propósito, eles sabem quando eles sabem quando os motores estão andando devagar de propósito ou não, quando estão dando o máximo que podem. Então, assim, todas as facilidades do mundo justamente para isso, né? Justamente assim, para não haver uma manipulação, né? Dito isso, a Fórmula 1 cai na onda disso, né? Hoje em dia a gente tem quatro motores na Fórmula 1, né? Na verdade é 5 motores, né? O motor Ford da Red Bull e da Racing Bulls. Tem o motor Mercedes, né, que equipa a própria Mercedes, a McLaren, a Williams, deixa eu ver o que mais. A Williams, a Ferrari, né, que é a própria Ferrari, né, e a Haas, né, a Audi, que é só a Audi mesmo, e a Honda, que é só a Aston Martin, né. E aí, de tal maneira, com base nas 5 corridas, a Red Bull que só teve só um pódio com o Verstappen até agora, um pódio até no sufoco até, foi citado como o melhor motor. Não é o motor que está dominando, nem nada do tipo. Só ligar o celular para fazer vídeo, né? Enfim. Então, gente, o que é esse ADO? Ele é justamente para equilibrar as coisas. Ele é justamente assim, é uma maneira que a FIA e a Fórmula 1 encontraram para amenizar e justamente evitar um cenário de dominância. Mas o que acontece? O cenário ideal é que, tipo assim, como a Mercedes está no topo, hoje ela
como já dito, ela fez todas as pole positions até agora, todas as coisas até agora. Ela venceu todas as corridas até agora. Mas de acordo com a Fórmula 1, quem não vai poder receber tal benefício é a Red Bull. Sabe por quê? Porque a Red Bull é a equipe considerada que tem o melhor motor. A Mercedes, a equipe que está dominando o esporte neste exato instante, dominando de lavada até, diga-se de passagem, vai receber um benefício de 2% de auxílio, né, desse apoio, né, dessa ajuda, desse upgrade, né, de motorização, né. A Ferrari vai receber acima de 4%, né, a Audi entre 4% e 6%, e a Honda entre 6% e 8%, né. Cada porcentagem equivale a muita coisa dentro da Fórmula 1, né. E quando você vê a Mercedes recebendo um auxílio de upgrade, você pensa assim, mas por quê? Por quê? Se a equipe que está dominando em poles, dominando em corridas, até literalmente está fazendo um verdadeiro passeio, a gente está vendo aí com o Antonelli, não tanto com o Russell, mas a gente está vendo literalmente com o Antonelli, né? Então, com isso, a Honda, por exemplo, a equipe que hoje tem disparado o pior motor, ela vai receber o melhor pacote de concessões para acelerar o seu desenvolvimento. E isso tudo é um auxílio, né? Para você avançar no seu... tudo para ficar o mais nivelado possível. Mas como é que a Fórmula 1 vai fazer isso se ela dá a Mercedes, a equipe está dominando, 2% de auxílio? Tipo assim, não tem nexo. E hoje, né, hoje é 11 de junho, inclusive hoje é o dia de abertura da Copa do Mundo. Inclusive agora, no exato instante que eu estou fazendo esse vídeo, tá tendo República Tcheca, que agora é Tchequia, Tchequia, que mais? E Coreia do Sul, né? Então, assim, e hoje, justamente hoje, foi anunciado o seguinte, a Red Bull fez um apelo, né? Porque a Red Bull, gente, hoje, o que é a Red Bull hoje? A Red Bull hoje é a quarta força desse grid, nitidamente, né? É nítido, assim, que ela tá muito, muito atrás de Mercedes, tá atrás de Ferrari, e potencialmente até melhor, até da McLaren, né? E aí ela se pronunciou sobre isso e pediu esclarecimentos à FIA, né? E sabe o que a FIA vai fazer? Ela vai rever o ranking de concessões. E aqui, gente, entra a minha crítica nisso aí tudo, né? Eu entendo a intenção da Fórmula 1, assim, o que eu tenho também que destacar aqui é que é levado em conta puramente o motor de combustão interna, né? O ICE em inglês, né? Excluindo a parte elétrica, né? Ou seja, é a parte de combustão que vai receber esse avanço de desenvolvimento, né? E aí, e qual a área que a Mercedes mais domina? A parte elétrica, né? Que é, por exemplo, o sistema de RS, que é uma coisa que faz o motor Mercedes ser o motor que é, né? O que faz o domínio da Mercedes hoje é justamente a gestão da energia elétrica, né? E isso não vai ser auxílio. Mas aí quando você tem um outro auxílio de outro assunto, que no caso é motor de combustão interna, né? Aí ajuda ainda mais a Mercedes a dominar. Esse cenário, gente, foi tudo. E aí a FIA, né, se prepara para fazer uma revisão, né, sobre isso, por conta do apelo da Red Bull. E aí entra no que eu particularmente penso, né, diante do cenário atual, onde a Mercedes é dominante e tudo mais, essas coisas todas, fica a crítica aqui, porque, sabe, eu vou falar um particular meu aqui. Aqui em casa, a minha esposa que, né, faz grande parte das coisas aqui e tudo, né, e eu não tenho necessariamente a mesma competência, eu não tenho receio em dizer isso, né. E quando eu ajudo ela em algumas coisas aqui na casa, eu só faço merda, né, só faço cagada, né. Então, ela já me oculta, assim, de eu ajudar ela em certas coisas, assim, ajuda ela em muita coisa, mas
Não todas, porque justamente ela sabe muito bem assim que em certas coisas, quando eu resolvo ajudar, eu só pioro as coisas, né? Não vou falar exatamente o que é, né, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, é o que eu penso sobre a FIA. É o que eu penso sobre tudo isso aqui. É aquele tipo de situação assim que você quer ajudar, mas você só acaba só prejudicando. E aí entra muito essa questão da manipulação, entra muito aquela questão assim de benefícios, aquela questão assim muito justamente assim das equipes olharem aquela questão assim de serem beneficiados. E quando você, na sua primeira tentativa de ajudar a equilibrar este grid, você já faz isso, você já coloca o motor que nem dá as caras de pensar em vencer corridas até um exato instante, como aquela equipe que não vai ser ajudada, e ajudando uma equipe que está dominando o esporte, você já começa a se questionar. Você pensa assim, poxa, então é melhor nem ter criado esse sistema. E toda a integridade, toda a dignidade que esse ado quer passar aqui, já começa nisso. A gente aplaude porque pelo menos a FIA reconhece que vai ter que fazer uma revisão melhor, porque isso não pode acontecer. Mas qual a credibilidade que esse sistema nos passa? Qual a sensação assim que isso vai gerar para o esporte futuramente? Se na primeira tentativa esses caras já fazem essa cagada. Se já na primeira tentativa esses caras erram a mão. Já na primeira tentativa já surge um apelo, uma revisão. E isso não vai ser a primeira vez que vai acontecer. Todas as vezes em que talvez a FIA possa fazer esse tipo de coisa, ela vai se dar mal. Porque vai entrar muito aquela questão assim de influência de bastidor. E hoje em dia é muito citado de que a Mercedes é muito forte nesse ponto. Muito citado nessa questão de influência interna ali, ó, influência assim de bastidor. E aí você vê as corridas como um todo, você se recusa a acreditar de que a Mercedes precisa de alguma ajuda. Porque esses caras não precisam de ajuda. E vai lá a FIA, na sua primeira tentativa de tentar equilibrar este esporte, tornar as corridas, as equipes mais próximas entre si, ajudar a desenvolver melhor e tornar mais equilibrado a diferença de uma Mercedes e de uma Aston Martin ser mais parelha, como foi até ano passado. E ela já começa desse jeito. Já começa sendo essa aberração em decisões. Já começa, né, assim... Porque, tipo assim, na minha visão também o que me passa é que FIA atende apelos da Red Bull. Ou seja, há uma chance da própria FIA ter errado esse cálculo. Então, qual a credibilidade que esses caras passam? Se é mesmo para fazer uma mudança, isso nem entrando no detalhe do quanto esse regulamento é criticado. Do quanto esse regulamento é abominável para o esporte. Da questão do lift and coast, do piloto... desacelerar o carro antes mesmo de chegar na curva, dele reduzir marcha, essas coisas todas. Eu nem vou entrar nesses detalhes, porque isso já é problema suficiente a Fórmula 1 que se vire para arrumar isso, para arrumar essa cagada que eles fizeram, que eles próprios construíram para eles mesmos, né? E eles estão conseguindo a proeza de acabar com o esporte com isso. Então, gente, esses caras não acertam a mão em nada. Esses caras não acertam a mão em nada. E vem aqui o questionamento. Qual a credibilidade que vocês querem passar a nós fãs diante dessa situação? Diante desse regulamento que ninguém até agora entendeu 100% dele. Diante desse regulamento em que na primeira ajuda eles já estão beneficiando a equipe errada. Então, gente, e claro que o fã do Antonelli, o fã do Russell, o fã da Mercedes, o fã do Toto Wolff, né, o fã do Bono, né, o engenheiro do Antonelli, porque hoje em dia as pessoas estão assim, né, fãs assim, gente assim que a gente, né, enfim, né, não quero me entrar em detalhes nesse ponto, mas fica esse questionamento, fica essa dúvida
qual a credibilidade que a FIA e a Fórmula 1 quer passar sobre isso? Eles falaram até, né, de que ano que vem eles estão organizando para voltar a tornar o motor a combustão com maior porcentagem de potência, distribuição de potência do que os motores elétricos. Mostrando o quanto esse regulamento é confuso, gente. Esse regulamento é uma bagunça. Ninguém está entendendo nada. A Fórmula 1 tá perdida. A Fórmula 1 sabe, tá colocando o rabo no burro errado. Em referência a Pinhata, né, que eu quero dizer. Não sei nem de onde é que surgiu isso, essa minha fala. Mas enfim, meu cérebro tem umas manias de lançar cada coisa que Deus me livre. Mas enfim, gente, então... Eu acho, assim, que... Eu tô com muito receio, assim, sabe, gente? Porque isso... Eu acho, assim, que a Fórmula 1 se meteu num problema que nem ela é capaz de resolver. E pra ser sincero, assim, a gente lamenta porque o resultado final das corridas se interfere nisso, né? Imagina a Mercedes 2% mais poderosa do que já está. Que nem a Ferrari, por exemplo. A Ferrari tinha esperança nesse ado, né? Ela tinha esperança porque hoje, como segunda força do grid, ela enxergava esse ado como uma chance perfeita, né? Evidentemente que com a Mercedes melhorando 2%, né, tendo um auxílio ali de 2%, logicamente fica completamente inviável da Ferrari, né? E tipo assim, gente, é aquela história. Se a gente for parar na internet para ver, lógico que Toto Wolff vai dar voz de razão para a FIA nesse momento. É lógico, o George Russell, nas entrevistas, ele vai ser perguntado e vai falar que realmente nesse ponto eles precisam. Se chegar no Antonelli, vai também e tudo. Porque na Fórmula 1 é isso. Na Fórmula 1 é tipo assim, todos ali falam que eles querem competitividade, que eles querem um esporte onde a equipe de topo até a equipe de baixo esteja a menos de um segundo, né, e tudo. Só que a grande verdade é que eles querem que todas as equipes se fodam, todas as equipes que se lasquem. Eles querem olhar o próprio umbigo, né? Eles olham para eles mesmos somente. Eles não querem saber de competitividade. A competitividade é uma consequência. E termina por aí. Entendeu? Então, tipo assim, gente, assim, sabe, é inacreditável, né? É inacreditável, assim, como a Fórmula 1, gente, ela insiste nisso, sabe? Porque é muito triste, assim, você ver uma categoria com uma referência é isso aí, ó. É justamente assim, na hora de ajudar, não ajuda direito, né? Faz bagunça, se perde com o próprio regulamento e aí ela perde a referência que ela é e se torna uma piada ambulante. Ela se torna a raiva de nós fãs, assim, porque de um esporte que está cada vez mais se destruindo em pedaços, né? Com corridas totalmente manipuladas, assim, pela mediocridade da Fórmula 1, né? Então, gente, é lamentável isso, assim, sabe? Porque, como eu falei, todas as equipes elas vão olhar pro próprio umbigo e não vão olhar. A Mercedes não tá, a Mercedes quer humilhar a Ferrari, ela quer humilhar a Red Bull, ela quer humilhar todas as outras equipes. A mesma coisa a Ferrari também, a Ferrari quer humilhar a Mercedes, a Ferrari quer humilhar a Red Bull. Isso tudo é só uma consequência. A competitividade é uma consequência. Não é um fator importante para essas equipes. Então, na hora em que a água bater no buraquinho de algum ali, eles vão chiar mesmo. Eles vão olhar para o próprio umbigo. Né? Então, é isso aí que eu particularmente penso, tá, gente? Lamento, assim, que talvez não seja, como já falei, meu forte nunca foi muito a área técnica, né? Mas eu acho assim que a Fórmula 1, mais uma vez, ela se automanipula na própria mediocridade. Ela não tem impulso, assim, sabe, para fazer as coisas acontecerem como se deve, né? Porque... E acho que isso é uma confusão que a própria Fórmula 1 criou para si mesma, né? Ela achou que ela tinha competência o suficiente para fazer corridas boas, minimamente falando, né? Mas a gente nota claramente que a Fórmula 1 não tem dignidade, a Fórmula 1 não tem
não tem nada assim que simplesmente faça acreditar na credibilidade deste esporte, né? E a gente tem que ficar aqui se remoendo, olhando vídeos do passado, pensando assim, nossa, como é gratificante ver motores V10, motores V8, inclusive circula-se muito na internet do retorno dos motores V8, né? Ou seja, né, mostrando, né, gente, olha só, o atual regulamento acabou de acontecer e já tem uma outra ideia de outra motorização no futuro, tipo assim, né, mostrando o quanto esse regulamento é um lixo e acho assim que é uma mancha para a história da Fórmula 1 esse regulamento, né? Não é porque minha equipe favorita não está vencendo, não é nada disso, é simplesmente a própria Fórmula 1 está admitindo, de certa maneira, porque eles jamais vão chegar a falar assim que esse regulamento foi um erro. Eles não vão chegar na mídia e falar que a Fórmula 1, que tudo isso que está acontecendo foi um erro. Que foi um erro que eles próprios construíram para si mesmos. Não, eles vão falar que isso... Eles vão falar que foi uma regra acertada, que é uma regra que compactua com a atual situação dos automóveis nas ruas e tudo, com o domínio dos carros elétricos aí nas ruas e tudo. Só que a grande verdade é que esse regulamento é um lixo, é uma mancha para a história da Fórmula 1. E nenhum cidadão de terno que está ali na Fórmula 1 vai admitir isso, né? Então, enfim, eu acho assim que não se trata nem de vir aqui falar mal da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 já faz isso por conta própria. Ela mostra isso tendo essa falta de credibilidade no próprio regulamento que ela criou. Tanto na questão de beneficiar uma equipe, de beneficiar equipes, como na questão geral mesmo, né, das corridas e tudo, né, gente? Então é um absurdo isso. É um absurdo que a Fórmula 1 tem se apequenado a ser, né? E ninguém apontou uma arma na cabeça dela para se tornar assim. Ela quem quis ser assim, para tentar ficar atualizada diante do cenário atual que acontece no mercado automotivo mundial, né? Então, é uma vergonha. Isso aqui que a gente vê, isso aqui, gente, é uma vergonha. É o típico caso onde a pessoa não sabe ajudar, quer se meter nessa questão de tentar ajudar e não sabe ajudar. E na hora de fazer alguma coisa próxima disso, falha miseravelmente e fica com cara de trouxa mesmo, né? Então, é complicado porque eu sinceramente não entendo, gente. E tipo assim, esquece, assim, eu tô muito pessimista com essa questão de campeonato. Acho que vai ser um piloto Mercedes que vai ganhar esse campeonato. A Fórmula 1 pode aprontar o que for e não vai, né, não vai deixar de ser porque a Mercedes já está em todas as vantagens possíveis, né? Ela já tem um carro dominante e ainda por cima vai ter essa maldição aí desse A2 aí que vai ajudar eles. E nem é contra a Mercedes, nem é contra. É só, e não é nenhuma crítica, né? Assim, eu sou anti-Mercedes. Não é nada de ser anti-Mercedes essa questão, né, gente? É bem poupe disso. Poupe-me de me baixar desse nível de mediocridade. Mas assim, é mais mesmo porque a Mercedes não precisa melhorar mais nada. Assim dizer, sabe? Ela hoje tem equipamento de sobra, né? Como muita gente, inclusive, previa até o ano passado, né? E a ideia da Fórmula 1 é justamente ajudar a equipe que está aí dominando, vencendo as corridas aí com 20, 30 segundos de vantagem no final da corrida. É isso, né? Então é muito decepcionante quando você vê isso aqui. Como é que fica a credibilidade, gente? Né? Como é que fica a credibilidade disso aqui? Que bagunça é essa? Que esporte no automobilismo tem tanta bagunça como a Fórmula 1, gente? É ridículo isso. Sinceramente, é decepcionante. E quem é que paga o preço disso aí? É a gente que quer apreciar corridas boas e tudo. E a gente vê corridas totalmente abomináveis assim, nesse ponto, sabe? É vergonhoso sim pro esporte, né? Como a Fórmula 1 insiste em se apequenar, mais uma vez, né? Então, gente, é isso aí. Falei bem basicão mesmo, né? Como eu já falei, não é meu forte minha área técnica, desculpa. Se você veio aqui por conta de saber mais da área técnica, desculpa. Eu entendo a sua decepção, porque não é o meu forte, né? Então, lamento, assim, sabe, não ser o meu forte muito a área técnica da Fórmula 1, né? Mas, assim,
o básico, assim, eu já sei, o básico do básico é o suficiente para ver o quanto a Fórmula 1 está errando cada vez mais nas suas decisões, né? Então, é isso aí que eu tenho a dizer a vocês, tá, pessoal? Então é isso aí, o Grande Prêmio da Espanha já começa amanhã, eu tenho os treinos livres e tudo, né? Então vamos ver como é que vai ser e tal, né? Grande Prêmio da Espanha, né? Ou da Catalunha, não sei nem como é que o nome vai ser agora, né? Na verdade vai ser a partir do ano que vem que vai se chamar Grande Prêmio da Catalunha, né? Mas enfim. Então é isso aí, senhores. Pode ser que tenha faltado alguma coisa aqui pra dizer e tal, mas eu imagino que acho que o arroz com feijão da conversa foi dito, né? Então é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal. É nóis.